Olá, muito boa tarde. Hoje é dia 8 de novembro de 2019, no ar o programa Fundos Imobiliários aqui pelo Infomoney TV. Dia de falar de um assunto que é dúvida de muita gente e que extrapola o mundo dos fundos imobiliários, mas eu tenho certeza que você vai ficar agradecido com esse programa. O tema é assim, virei gringo, e agora? Acontece com muita gente que sai do país e às vezes a trabalho por um tempo, mas um tempo longo, e às vezes porque resolve de fato migrar para outro país e viver em outro lugar, conhecer outra cultura. E as duas situações são muito comuns e muitos brasileiros saem do país e vão morar em outros países. Só que deixam uma história aqui e deixam um patrimônio aqui. E como lidar com esse patrimônio? Como que tem que fazer a declaração do imposto de renda? E eu posso continuar movimentando? Eu tenho a carteira de fundos imobiliários, eu fui trabalhar fora do país por um período. O que acontece com os meus rendimentos? Eu posso reinvestir? Eu posso vender cotas? É uma dúvida de muita gente e a gente vai esclarecer. Quem vai esclarecer, na verdade, é um dos sócios desse programa, que é o Dr. Carlos Ferrari, sempre aqui nos ajudando a esclarecer o que deveria ser feito. A gente sabe que nem todos fazem exatamente o que a regra manda e quais as consequências de não fazer o que a regra manda. Dúvida de muita gente e pode acontecer com você. Não está no seu radar ainda sair do país? Você não sabe o dia de amanhã, pode ser que venha uma proposta interessante de trabalho ou poder fazer uma pós-graduação lá fora. Então guarda bem essa informação, que ela, se não é útil agora, vai ser útil no futuro. Deixa eu falar da abertura, fatos relevantes, destaques, e daqui a pouco a gente bate esse papo aqui com o Dr. Carlos Ferrari. Vamos lá, fatos relevantes da semana. No dia 5/11, o XPlog, que é o XPLG11, anunciou a aquisição de 80% de um condomínio logístico em Barueri, que fica aqui pertinho da capital de São Paulo, com área construída de um pouco mais de 30 mil metros quadrados. O valor de aquisição foi de 77.725.000 e gera uma expectativa de rendimento anual de 47 centavos por cota. Anual, hein? Isso ao mês daria quase 4 centavos a mais por cada cota. E aí tem uma foto aqui do condomínio, diferente, né? Ele é comprido, interessante. Sempre bom trazer uma foto para o investidor conhecer o imóvel. No dia 6, o Malls Brasil Plural, o Mall 11, que é administrado pela Genial Investimentos, anunciou que concluiu a aquisição de 25% do Suzano Shopping. Suzano é uma cidade no interior de São Paulo, pelo valor de 77 milhões e meio, né, e 500 mil, e o rendimento potencial é de 0,82 por cota ao ano. Esse fato relevante já tinha sido divulgado, agora o novo é para dizer que a operação foi concluída, porque é muito comum a gente ver o que vai ver nesse próximo aqui, ó. Dia 6/11, o BC-Fund, o BTG Pactual Corporate Office, o BRCR11, anunciou a aquisição de algumas unidades da Torre Sucupira. O valor da operação é de 122 milhões e 85. O cap rate dessa operação é de 7,41% ao ano. Isso deve gerar um impacto na receita do fundo de 4 centavos por cota. E aí vem aquele lembrete, olha, a conclusão do negócio ainda está pendente de condições precedentes, ou da due diligence, daquele monte de papelada que tem que verificar. Então, linkando com o fato relevante anterior, que ele foi do Malls, né, para dizer, ó, já acabamos com as condições precedentes e o negócio foi efetivamente concluído. Não é o caso desse do BC Fund, ainda virá um novo fato relevante para dizer se foi concluído ou não. Se você não conhece a Torre Sucupira, dê um Google que você vai ver lá, fica perto aqui dos estúdios do Infomoney, inclusive. O CSHG Recebíveis Imobiliários, HGCR11, administrado pelo Credit Suisse e Reding Grifo, anunciou a 7ª emissão de cotas no valor de quase 324 milhões de reais. Vai ter direito de preferência e vai poder negociar esse direito de preferência. O custo total das cotas vai ser R$ 110,05, já incluindo os custos da distribuição. E lembra que eu estou dando aqui só o highlight desse fato relevante. Se você é cotista, leia o fato relevante para saber o cronograma, como negocia, tudo mais, leia o fato relevante. E outra emissão também do Valora RE3, o VGIR 11, que é administrado pelo BTG e gerido pela Valora Gestão. 4ª emissão de cotas, essa aqui uma restrita, né, uma 476, vai ter direito de preferência na ordem de 52,11% e não vai ser negociável. Você pode até ceder, mas via escriturador, não vai negociar isso em bolsa.
Preço total das cotas já com custo é de R$100. Também leia o fato relevante se você é cotista, se intere de todos os detalhes. Destaques aqui, uma postagem que eu fiz ontem no Instagram e pelo que parece as pessoas gostaram muito. Eu faço uma brincadeira, uma provocação, porque eu tenho recebido bastante dúvida, né? E uma que tem sido recorrente me chamou a atenção, eu falei, putz, eu vou fazer uma comunicação maior disso. Então o que eu quero chamar a atenção? O mercado financeiro não é diferente de nada da vida. Tudo o que acontece na vida acontece no mercado financeiro e vice-versa. Porque a gente está na mesma galáxia, entendeu? O mercado financeiro não funciona de maneira apartada da vida das pessoas. O Leblon e a Faria Lima ficam no Brasil, na América Latina, no mesmo planeta, na mesma galáxia. Então por que eu digo isso? Olha uma das perguntas que eu tenho recebido muito. Eu quero comprar um fundo imobiliário, mas acho que ele está caro. O que eu faço? Substitui o fundo imobiliário ou algo que é específico do mercado financeiro por algo muito corriqueiro na sua vida. Eu vou perguntar para você, eu quero comprar um celular, mas acho que ele está caro. O que eu faço? A resposta ficou clara agora? Pulou na sua frente? Qual que é a resposta? Ou não compra, ou compra um outro similar num preço melhor. É a mesma coisa que você vai fazer com fundo imobiliário, ação, debênture, seja lá o que for. Se na sua interpretação está caro, você não compra, simplesmente isso. Tem 190 fundos na bolsa e o dia de amanhã vai ser outro dia, outro preço. Ou você espera cair de preço, ou você encontra um substituto a um preço mais interessante. Simples assim. Então, quando tiver dúvidas específicas do mercado financeiro, lembre-se que a gente está na mesma galáxia, troque o termo do mercado financeiro por algo que seja muito corriqueiro, muito comum para você, e a resposta vai saltar na sua frente, vai ser muito fácil de entender. Baixa aqui o Guia de Investimentos em Fundos Imobiliários, e-book gratuito que eu escrevi aqui com o Infomoney, o endereço está na sua tela, e conheça o curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários, que eu gravei em parceria também com o Infomoney. São quase 10 horas de curso, ele foi atualizado agora no início de 2019, está tinindo o curso e as pessoas continuam adorando e mandando muitas mensagens de congratulação. Pode fazer tranquilo que você vai aprender a investir com tranquilidade, entender o mercado de fundo imobiliário. Me encontre por aí, mande a sua mensagem, mande suas perguntas. O programa de hoje nasce justamente de uma pergunta muito recorrente que as pessoas me fazem, o que fazer quando sai do país. Então isso eu passo a bola já para o Dr. Carlos Ferrari, porque essa é sua, viu? Obrigado, Obrigado mais uma vez. Maravilha. A minha resposta padrão é realmente eu não sei. Então eu fui procurar quem sabe o que fazer nessa situação. Não, que é muito corriqueiro. É cada vez mais comum, a gente tem visto esse movimento, né, de as pessoas saírem do Brasil ou para trabalho, como você comentou, Sim. ou ela vai ali até sem uma intenção definitiva de ficar fora, a gente vai falar um pouco disso, e acaba vendo que ela encontra ali um caminho, vai fazer um curso, aquele curso leva a outro curso, e ele permanece no país, fora do Brasil, por um tempo mais longo, e as consequências todas acabam aparecendo Sim. na tributação. Por causa daquilo que eu comentei na abertura, né? Eu vou sair, hoje eu tenho 41 anos, de repente eu vou sair do país, mas eu tenho um patrimônio já aqui. Sem dúvida. Muitas vezes as pessoas têm um imóvel e têm as suas aplicações financeiras. E aí como que faz com isso? Tudo bem, eu vou lá e faço uma declaração de saída, e aí eu viro gringo. Boa, eu viro gringo, pô, eu sou brasileiro e agora estão me tratando como gringo. Então tem uma dúvida sobre novos aportes ou sobre um rebalanceamento da minha posição, o que eu faço com o meu imóvel, se ele está alugado. Enfim, dúvida é o que não me falta, respostas me faltam muitas. Não tem dúvida. Acho que o primeiro aspecto, né, desse conceito da tal da declaração de saída, né, como se faz, o que acontece, às vezes, como eu falei, tem gente que sai sem ter intenção, então ela não houve aquela manifestação, Sim. aquela vontade, o intuito de sair do Brasil de forma definitiva no início, e aquilo acaba acontecendo posteriormente. Então, são duas principais situações. Uma é essa, onde a pessoa já sabe que ela vai ficar fora do Brasil por um longo período, ainda que ela volte, né, excepcionalmente, mas ela já tem aquele intuito, tem a vontade de permanecer fora do Brasil. Então, ao sair, ela apresenta essa comunicação de saída da residência brasileira para se tornar um não residente, né? Ele passa a ser um estrangeiro para fim da tributação brasileira. Nesse momento, nessa declaração de saída, ele tem algumas informações importantes a colocar. Por exemplo, ele é obrigado a indicar
as fontes pagadoras que ele possui. Os bancos que pagam rendimento para ele, né, aquelas empresas que ele está recebendo recurso. Naquela declaração de saída, ele já indica o nome daquelas instituições financeiras, justamente para que elas tenham ciência da alteração do seu regime fiscal de residente para não residente. Tá certo? Então, esse procedimento é importante. Feito isso, ele vai ter que entregar a última declaração de imposto de renda, que aí seria realmente uma declaração definitiva de não residente, de saída, né, num prazo aí, mesmo prazo que se tem para a nossa declaração comum de imposto de renda. Até o final de abril. Até final de abril, a não residente pode ser em fevereiro, até um mês antes, você tem essa janela para entregar a de não residente, a de saída definitiva, a declaração de saída definitiva. Nessa declaração, você vai, portanto, pagar os impostos que tem que pagar até o período em que você era residente, e o período que você já era não residente, você já vai informar, a sua situação passa a ser diferente, o seu tratamento tributário passa a ser diferente daqueles meses para frente até o momento que você está declarando. Porque a partir daí eu tenho que me acertar com as regras da Receita do país onde eu me tornei residente. Isso é muito importante, né? As pessoas, eu não vou mais tributar no Brasil, então eu estou tranquilo, não tributo mais imposto, não vou pagar mais impostos. Muito pelo contrário, tem que tomar um cuidado importante, porque a sua receita vinda do Brasil, os seus rendimentos obtidos no Brasil, se não são tributados aqui, passarão a ser tributados no lugar da sua nova residência. Né? Então, esses efeitos e as regras vinculadas ao país que você irá, deverão ali ser verificados antes de você fazer esse movimento, tá certo? Antes de você declarar a sua saída definitiva, para não ter nenhuma surpresa. E ainda mais, aí lembrando fundos imobiliários, né, já entrando um pouco no assunto do nosso dia a dia, né, dos fundos imobiliários, quando você paga um rendimento isento, você não vai ter nem a diferença da tributação, vai sobrar toda a carga tributária, porque normalmente os países, a maior parte dos países que tem um regime de não incidir uma bitributação, um regime de cooperação com o Brasil, em que existe um reconhecimento tanto no Brasil quanto nesse outro país, você tributa a diferença. Então, se no Brasil, por hipótese, você houvesse sido tributado a 15% e a diferença no país fosse 20%, 24%, você pagaria só o complemento do tributo. No caso de um tributo isento, você vai ficar sujeito à tributação integral daquilo que deve ser exigido naquele país. A diferença é toda É toda ela, você não tributou nada no Brasil, tendo em vista que o não residente, ele no caso de investimentos, como é o caso de renda variável, dos fundos imobiliários, ele vai se equiparar ao residente que possui a isenção fiscal. Né? Uma pessoa física, portanto, não a pessoa jurídica. A pessoa natural no Brasil possui naquelas situações que é elegível para ela não ser tributada, o estrangeiro, pessoa física, também terá essa mesma isenção. Certo. Então isso já dá ali uma vantagem importante, ele não vai ter diferença tributária, só que ele vai ficar preocupado com o efeito disso no país de destino. Ele vai ter que identificar qual é o tratamento que será dado para ele naquele país. Agora, operacionalmente, antes da tributação, alguém teve lucro, então eu fiz um investimento. A partir do momento que eu não sou mais residente, eu não poderia ficar movimentando as minhas posições aqui. Está perfeito. Além de indicar a fonte pagadora, na declaração de saída, na comunicação de saída, você já pode informar e deve informar o seu representante legal. Né? Esse representante legal é para fins fiscais, para receber eventuais comunicações da Receita no Brasil a respeito de uma autuação, a respeito de uma necessidade de esclarecimentos adicionais que a Receita precisa para não te encontrar. É difícil você citar, comunicar, fazer o procedimento da pessoa no local de destino. E né? quem pode ser esse representante legal? Posso deixar um parente meu aqui indicar como meu representante legal? Para fins fiscais, né, você até não tem uma exigência adicional para a qualidade desse representante, mas para fins de investimento, né, para fins da 4373,
você precisa indicar uma instituição financeira que vai representar você na movimentação financeira dos seus negócios em mercado de capitais e em mercado financeiro. Né? Salvo pequenos investimentos, né? Um CDB de banco, uma poupança, até a previdência que você possui, isso você pode continuar movimentando como não residente. Então é uma em exceção volumes à baixos. regra. É uma exceção à regra, exato. Todo o resto, todos os investimentos adicionais, a movimentação dele deveria ser feita por meio da contratação desse representante legal, né? Os novos investimentos que você vai fazer. Mesmo que esses novos investimentos, ou melhor formulando, mesmo que a poupança, o CDB ou a Previdência seja alimentada com novos investimentos, com novo dinheiro, isso pode ser feito mesmo sem representante legal. O novo, a poupança sim, né? Nesse caso você pode alimentar com o recurso que você tem aqui, movimenta ele e tal. O que não é possível é você remeter o recurso de fora sem os devidos trâmites legais, que isso você precisa fazer. O que está aqui dentro eu posso mexer para essas aplicações. Isso. E na verdade o maior cuidado para ter essa representação mais qualificada, que é uma gestão financeira, se dá no âmbito do mercado de capitais, quando você vai fazer novos investimentos. Então você quer investir em bolsa, comprar mais ações, comprar mais posições de fundo. Cotista de fundo imobiliário, recebe o rendimento, ele quer reinvestir. A maioria das pessoas quer reinvestir. E aí, como faz? Na prática, a gente sabe que tem um representante legal. Deveria ter um representante legal para isso. Tem que ser uma instituição financeira. Sim. O pessoal faz de graça isso? Não, muito pelo contrário. É um serviço cobrado, como qualquer outro serviço bancário. Aí é uma questão comercial, varia de acordo com a sua quantidade de recursos disponível nos bancos, uma taxa, uma tarifa, que você até pode conseguir uma isenção, mas é muito pouco provável. Né? Mas em geral o custo é alto, né? Em torno de R$5.000, mais ou menos, para exercer essa função, exato. Caramba. Então justifica para montantes maiores, né, de investimento. E aí ele pode ter um desconto, pode ter alguma outra situação comercial específica. Justifica-se para volumes maiores, realmente, que você traz o capital, traz o recurso. Então vou pensar no meu patamar aqui. Se eu sair do país, eu não preciso me desfazer das minhas posições. De jeito nenhum. Posso mantê-las. Sem dúvida. E aí os meus fundos imobiliários, minhas ações, estou recebendo lá rendimentos e eu quero reinvestir. Ou eu contrato um representante legal, que ele vai ser mais ou menos o meu CPF ativo aqui, mais ou menos essa ideia, né? O meu CPF continua existindo ou não? Continua. Quando eu voltar, eu não preciso de um novo número, nada disso. Não. Mas então eu tenho um representante legal e se eu quiser fazer operações em bolsa, eu teria que passar uma ordem para ele executar para mim. Exatamente. A mecânica para a realização do investimento seria por meio desse representante. Ocorre que o recurso de uma corretora, a corretora, como eu falei, ela deveria ser ou deverá ser comunicada a respeito da mudança do seu regime de residência. E a partir daí ela deveria questionar como é que vai ser feita a movimentação dos seus recursos, né, o investimento dos seus recursos a partir daquele momento. E ela vai perguntar qual é o seu representante legal, deveria conduzir nesse sentido, né? Tendo em vista que a abertura de uma conta via corretora para não residente não é feita sem a figura desse representante legal. Né? E eu acho que uma vantagem que a gente acaba enxergando, por outro lado, nessa situação, é que além da isenção sobre rendimentos, o não residente acaba tendo em equiparação ao nacional, ele tem a vantagem, né, de ter a isenção sobre o ganho de capital, né, na alienação das cotas se feita em bolsa de valores, né, ambiente de bolsa. Então, acho que essa situação agrada muita gente. Mas, por outro lado, o reinvestimento, a manutenção daqueles recursos, os novos investimentos que ele vai fazer, vai exigir uma burocracia um pouco mais Se eu não robusta. tenho representante legal, o que eu deveria fazer, e não quero ter, é pegar esse dinheiro que entra, aplicar ou na poupança, ou num CDB, ou num produto de previdência, um VGBL ou um PGBL.
Se você quiser se desfazer da sua carteira, sim. Quiser aproveitar um ganho de capital, de certa maneira. Sim, mas é que ela é alimentada pelos rendimentos mensais dos fundos imobiliários. Ou eu deixo esse dinheiro parado na conta da corretora, ou se eu quiser aplicar, tem que ser num desses três. Ou você remete esse recurso para você onde você estiver vivendo. Né? Certo. Acho que essa é uma alternativa também importante. E aplicar o recurso fora do país, enfim, nos lugares em que a pessoa estiver residindo. Sabemos que isso é exceção, até pelo custo que você pontuou. E muita gente sai do país, tem a senha, continua entrando, operando via internet, comprando e vendendo normalmente, como se nada tivesse mudado, nada tivesse acontecido. É verdade. Obviamente que isso não deve ser recomendável. Qual é a consequência disso se a Receita souber, se a CVM souber? Qual que é o risco de fazer isso? Na verdade, quando você não comunica, para você operar dessa maneira, você não comunicou a sua saída. Então, o seu tratamento ainda seria como residente. Então, você está atuando ali como se residente fosse. Certo. Então, para fins fiscais, você vai ter deixado de apresentar todos os seus informes tributários no Brasil, na medida em que, se você tem volume patrimonial suficiente e era obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda, você vai continuar obrigado a fazer isso. E o não fazer a declaração e não submeter a tributação àquelas receitas que você eventualmente obteve, vai gerar penalidade específica, podendo chegar aí a 1% ao mês, né, de multa sobre o valor do imposto que você deveria ter recolhido e não recolheu. Então, eu tenho 1 ano para fazer essa declaração de saída, é isso? Sim, até o final do exercício subsequente. A comunicação você faz na hora que você estiver saindo já, idealmente, se você tem essa consciência que você vai de forma definitiva. E a outra declaração, você tem o prazo até o exercício seguinte, e se você não fizer nada, você passa a deter a condição de não residente na medida em que você fique fora do Brasil por mais de 12 meses. Mais de 1 ano você fica fora do país, você passa a assumir a condição de não residente e passa a ficar obrigado, portanto, a apresentar essa declaração. E se assim não fizer, você vai ficar sujeito às penalidades todas pela não apresentação das declarações, dos informes que você deveria ter feito durante o período que você ficou fora do país. Tem diferença entre a comunicação e a declaração no sentido de que, digamos, eu sei que eu vou ficar 2 anos fora. Isso acontece muito. A empresa fala, você vai ficar 2 anos lá na Alemanha e depois você volta. Tá? Eu posso comunicar minha saída, esperar 1 ano para fazer a declaração de saída, é direito meu fazer isso? Sim. E neste período eu poderia movimentar normalmente? E depois de 12 meses eu tenho que fazer a declaração e aí eu me tornei efetivamente um não residente. Perfeito. Aí nenhum problema. Nenhum problema. O interesse é da pessoa que está saindo, e o cuidado da Receita é justamente evitar que você deixe de recolher os impostos porque a pessoa não está mais aqui para poder ser exigida dessa tributação. Aí eu nem sei se você vai saber disso, eu vou sair um pouco do mercado financeiro, as pessoas têm imóveis. Claro. E também não vende um imóvel só porque saiu do país temporariamente, né? Tá perfeito. E é muito comum alugar esse imóvel, não vai deixar parado. Aí não tem alguém que recebe, retém imposto, nada disso, não é mercado financeiro. Como que fica essa situação? O recurso vai ser pago, acreditado em algum lugar, tá certo? Essa é uma das funções principais da informação da fonte pagadora, né? Ela é pagadora e ela é detentora, né, dos recursos financeiros da sua conta bancária. Quem alugou o meu apartamento vai declarar no imposto de renda dele que me pagou. Exato. E pagou em algum lugar, né? Pagou numa conta, ou pode ter pagado em dinheiro e tudo mais. Enfim, mas essencialmente vai ter o trânsito desse recurso, né? Essa tributação no Brasil, enquanto recurso do não residente, vai ficar sujeita à retenção na fonte de um não residente. Da tributação, em regra, de 15% de retenção na fonte por conta da natureza do pagamento, né? Mas quem retém na fonte? Na hora que você for entregar esse recurso, remeter para fora para o seu uso, né? Você vai sacar esse recurso lá fora. Agora eu sou locatário de uma pessoa que se tornou não residente, um brasileiro que saiu para trabalhar fora. Eu deposito na conta dele
A gente Se combinou que o pagamento... você vai tributar aqui no Brasil, você não vai ter nenhuma outra necessidade de burocracia adicional, de obrigação adicional para fazer esse pagamento, né? Você pagou naquela conta como se de um nacional fosse, né? Você não teve, você que está pagando a locação, até nem fica sabendo muitas vezes que o seu imóvel é detido por um não residente. E aí o não residente recebe na conta dele, se for remeter o dinheiro lá para fora, vai ter que pagar imposto. Exato. Digamos que ele não remeteu. Como residente, ele deveria ter pago os 27,5%, vamos dizer assim. Isso. Quando voltar, ele tem que acertar as contas. Exatamente. Uma hora ele vai acessar aquele recurso, vai identificar de onde veio aquele patrimônio e o montante que superou o limite de isenção vai ter que ser submetido à tributação. Agora, imagino que no meio do caminho ele teve que declarar isso onde ele mora. Ou ele vai ficar irregular nos dois lugares. Ele não recebeu... Então, o tratamento seria em tributar, né, receber dinheiro parcela fora do país, nacional, e a diferença no país de destino, tá certo? Ele continuaria a apresentar a declaração de imposto de renda por conta da titularidade do imóvel, dos bens ali sujeitos a registro no Brasil, e, portanto, obrigado a apurar essa tributação ainda aqui no Brasil, né? E movimentações bancárias comuns. Saí, deixei meu apartamento fechado, não quis alugar para ninguém. E eu tenho minhas contas no banco aqui normalmente, que eu posso continuar tendo, né? Sim. E eu tenho que pagar o boleto do condomínio, por exemplo. Isso não tem problema, não preciso de um representante legal para pagar um boleto. Não, me parece um limite próximo da isenção de livre movimentação de em torno de R$10.000 por mês. Okay. Tem uma flexibilidade aí dessas pequenas despesas. Mas não se aplica ao mercado de capitais. Não é porque eu vou investir menos do que R$10.000 que eu não preciso do representante legal. Exatamente. Então, exatamente. O problema é fazer operações, principalmente na corretora de valores. A corretora acaba não percebendo esses movimentos, né? Ou não recebe a comunicação. A obrigação é do investidor. Você falou que tem que informar. A obrigação é de ambos, é curioso isso. A obrigação é do não residente, da pessoa informar as empresas da qual ele possui a conta, ou ele possui ali um investimento, e o banco, né, que ele possui o recurso, também tem que informar para a Receita, e aquele banco deveria passar a informação também adiante, né? Então, ambos têm ali informação de informar a outras pessoas envolvidas a respeito da mudança do regime de residente para não residente. Quer dizer, complicado não é. Não mas é complicado. Custoso. Pode ser custoso, né? Se eu tiver um representante legal. E muitas vezes a dificuldade está nessa insegurança. Se você vai voltar, eu vou voltar daqui a um ano, então não vou mexer nisso. Então, né, às vezes tem essa pequena transitoriedade aí, e as pessoas não querem entender, leva tempo, às vezes preenchimento, conhecimento para poder declarar as informações de forma correta, com medo aí de declarar alguma coisa que seria diferente do que deveria ocorrer. Então elas não fazem nada, né? Elas não comunicam, não avisam, não apresentam a declaração. É o pior cenário, porque acaba ficando irregular. Exatamente. E pode correr o risco de que, se ele for liquidar a posição dele, ele vai ter que recolher, ou teria que ter recolhido lá um imposto de renda na fonte, na operação, no ajuste, e se ele tivesse informado, como não residente, ele não recolheria, né? Não estaria sujeito a esse recolhimento. Estar regular é sempre a situação ideal. Não tem dúvida. Olha, eu tenho certeza que você vai querer me mandar um monte de dúvidas depois disso, e eu vou continuar sem conseguir te responder. Já me esclareceu muito, mas toda vez que fala de tributação, Carlos, é impressionante o quanto eu recebo dúvidas absolutamente pertinentes para as quais eu não tenho a menor ideia de como responder. Estamos a caminho, quem sabe, de uma simplificação tributária, mas por enquanto a tributação é bastante intrincada, inclusive em mercado de capitais, onde as operações deveriam ser cada vez mais simples, né? E mais ágeis, e a tributação também mais simplificada, né? Tomara. Estamos quase chegando ao fim. Eu quero encerrar esse assunto, que eu acho que foi uma tremenda contribuição, e te pedir duas coisas, para você falar do livro que você escreveu bacana, aí. Bem lembrado. E por consequência disso, você tem olhado muito também para esse movimento de fundos
vou dizer, fundos imobiliários soberanos, não é caso, de estatais, né? Isso. Eu me lembro quando você comentou, teve o GRI recentemente. Teve. E tinha lá um sujeito fardado, um cara do Exército. Né, também interessado. Né? Estava interessado. O Exército também está pensando em, de alguma maneira, passar seus imóveis para um fundo imobiliário. O MEC tem projetos de fazer isso com os imóveis das universidades. Os governos resolveram usar o veículo fundo imobiliário de maneira a dar mais eficiência. Então fala um pouco desse movimento que você está vendo, você acha promissor, você acha que vai dar certo, e comenta do livro, por favor. Não, bacana. Deixa eu só te entregar esse livro aqui, é um presente para você. Opa, foi um livro que eu escrevi em conjunto com outros advogados, que cuida basicamente do loteamento, né, da urbanização de terrenos. E o meu capítulo foi justamente sobre as estruturas de investimento para financiamento dessa indústria por meio de fundos de investimento imobiliário, né, que é um veículo aí muito importante e cada vez mais utilizado no sentido até de levar para a União Federal, para a SPU, para o ambiente militar, ou estados e municípios, vantagens de diversas formas, né? Sim. Esse aqui é teu. Esse é meu. Obrigado. Imagina. Aqui, ó. Para você encontrar, mas esse é meu. Não vem não. Tá na Amazon, tem na Amazon. Muita gente boa que escreveu aqui, vários autores. Turma é boa, lá do Ibradim. Para quem pretende aquela famosa situação, né? Herda uma fazenda enorme do avô e aí alguém fala, vamos transformar hectares em metros quadrados. É isso aí. Não faça isso antes de ler o livro. Exatamente. Loteamento e condomínio de lotes, porque o negócio evidentemente tende a ser bom, mas se for fazer sem... E é uma atividade que muitas vezes não tem a mesma liquidez de opções, de fontes de financiamento que tem a incorporação imobiliária tradicional, né? A de edifícios acaba tendo uma pluralidade de fontes para desenvolvimento, recursos de longo prazo mais disponíveis. E a indústria de loteamento ainda é carente, né, desse recurso e precisa alinhar aí ativos com passivos, deixar recurso de longo prazo, e a figura do fundo imobiliário é praticamente sinérgica para essa situação, né? Até para, de repente, eu tenho lá, recebi a fazenda de herança e não tenho capital e vou me juntar com 3, 4 sócios que às vezes são até amigos. Exatamente. Vestir essa operação num fundo imobiliário vai trazer segurança jurídica para todo mundo. Exatamente. Não necessariamente listar em bolsa, captar recursos. Não precisa, ainda uma não precisa. Possibilidade. Em algum momento você pode querer fazer isso, exato. Mas justamente para quem faz, acontece muito no interior, a informalidade a respeito do investimento imobiliário. Outro dia a gente falou aqui de crowdfunding imobiliário. Sim. Acontece isso o tempo todo. As pessoas vão lá, se juntam sem incorporação, sem fundo imobiliário, sem nada, e vai tudo na sorte. Ótimo. E aí, uma hora perde dinheiro e amigos, né? A gente viu recentemente aí o pessoal quebrando uma empresa aí por conta dos novamente escândalos de investimentos que eram fraudulentos, né? Prometendo altos rendimentos e entregando quase nada. Tomar muito cuidado com isso. E a governança e essa lisura e essa melhoria na capacidade de gestão é justamente o que a União Federal, que os estados acabam buscando nesses fundos voltados para a administração pública. Né? Você negociar, você olhar para um imóvel, você transacionar um imóvel com o Estado, com a União, né, com um ente político, é bastante mais difícil. Não é a vocação dele, você não encontra, né, aderência, você não encontra a segurança necessária para fazer isso. Ao passo que se esse imóvel estiver ali dentro da robustez, da governança que todo fundo imobiliário possui por conta das questões de Banco Central, Bolsa, CVM. Demonstrações financeiras auditadas. Exatamente. Isso facilita e propicia que aqueles ativos que estão ali dispersos, mal geridos, muitas vezes por desconhecimento até, fiquem dentro de um espaço profissionalizado, sob uma gestão técnica e competente, que vai ter a obrigação de fazer aqueles ativos se desenvolverem ou ficarem mantidos com o devido cuidado, se for um ativo de renda, né, manter ali uma verba para retrofit, para manutenção. Sim. Tudo isso é obrigação, né, do administrador e do gestor de fundos imobiliários, e acaba sendo uma boa opção, né, colocar ativos dentro do fundo para esse sentido. E com muita transparência para toda a sociedade. Né? Exatamente. Muito bom. Obrigado por mais essa. Imagina. Obrigado, Arthur, pelo convite. Parabéns pelo programa. Valeu, obrigado.
Ó, para você, se estiver no Brasil ou fora do Brasil, curta bem o seu fim de semana e eu te aguardo na próxima sexta-feira. Um grande abraço, hein?